Hoje nosso tema, o último, né, desta fase nossa de janeiro, né, que a gente chama popularmente aqui de escolão, é sobre sofrimento e luto. Então nós vamos ter que olhar para uma série de textos, mas não tem como nem projetar todos os textos, e não tem como nem a gente ficar esperando você abrir a Bíblia e ler esses textos, né? Mas nós temos as referências, muitas delas aí expostas, você anota aí, depois você acompanha, alguns eu vou ler aqui, e a gente vai caminhar dessa forma, tá bom? Eu quero começar lendo um texto de João 16, 33, bastante conhecido, acompanha isso, se você puder abrir a sua Bíblia, acompanhar, João 16, 33, são palavras de Jesus que dizem assim: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Sabe que sofrimento e morte são partes integrantes da vida humana, não é? A maioria que está aqui, se não todos, já passou por uma experiência de sofrimento ou de luto, né? Alguns parente mais próximo, mais distante, mas todos nós já tivemos alguma experiência assim. A Bíblia fala muito sobre isso. Aliás, o caminhar do povo de Deus no Antigo Testamento é uma marcha de sofrimento, né? O tempo todo. E na verdade, quando a gente fala de céu, de salvação, nós estamos tentando nos livrar de um sofrimento eterno, que é o inferno, né? Que é a separação total e definitiva de Deus. Então, sofrimento é um assunto muito amplo, muito intenso. E a impressão que eu tenho é que quando a gente terminar aqui nesta manhã, e a gente abrir para aquele período de perguntas, aqui e ali alguém vai se levantar e dizer assim: pastor, faltou falar sobre tal coisa, né? Ou alguém vai dizer assim: pastor, e esse texto aqui? Porque nós estamos, na verdade, lidando com um tema muito amplo, que quase toda a Escritura descansa sobre esse tema do sofrimento. Você pode passar a vida não querendo sofrer, mas você vai acabar sofrendo, né? Você pode ter essa intenção, esse desejo, essa vontade, esse preparo inclusive, olha, eu vou me preparar para não sofrer, mas você vai acabar sofrendo, né? Você pode passar a vida não querendo morrer, mas vai acabar morrendo. Você pode passar a vida querendo assim que ninguém perto de você morra, mas vai morrer, né? E às vezes muito mais cedo do que a gente imagina. É muito curiosa essa maneira como a gente olha para a vida das pessoas, né? Porque a nossa tendência é assim: você conhece alguém, ou você convive com alguém numa certa fase da vida dela. E você começa a presumir que aquela pessoa não sabe o que é sofrer, por causa da fase que ela está vivendo, né? Por exemplo, se você vai na casa de alguém, você fala: nossa, que casa chique, casa boa, casa ampla. Você passa a imaginar que aquela pessoa nasceu num berço de ouro. Pode ser que não, né? Pode ser que ela tenha sofrido muito, né? Quando você vê alguém alegre o tempo todo, uma pessoa positiva, você pode dizer assim: nossa, essa pessoa não sabe ainda o que é sofrer. O dia que ela sofrer, quero ver se essa carinha dela continua desse jeito, né? Porque a nossa tendência é sempre avaliar a pessoa pelo estágio que ela está vivendo, naquele momento, e presumir que ela nunca passou por alguma coisa, né? Os pastores têm muito esse problema também, né? Às vezes você está dando uma palestra para pastores, você está orientando seminaristas, e eles dizem assim: o senhor é pastor de igreja grande, queria ver o senhor pegar uma igreja pequenininha assim, né? Mas nunca sabe a história, nunca sabe o que aquele pastor já viveu, né? Se ele já foi pastor de uma igreja pequena, se ele já começou uma igreja inclusive, já plantou uma igreja, né? Porque a nossa tendência sempre é avaliar a pessoa por aquele momento que ela está vivendo, né? E achar que a pessoa nunca passou por nenhum sofrimento, né? Se a gente abrisse aqui, certamente vários se levantariam e contariam a sua dor. E diriam o quão intensa é a sua dor ainda, né? Quantas feridas ainda abertas que tem a ver com sofrimento e luto.
eu acho que para mim a perda mais significativa que eu tive foi da minha mãe. Minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos de idade. 27 anos atrás, né? Eu era um seminarista, eu estava me preparando para ser pastor. E aí fazia mais ou menos uns 3 meses que eu não via minha mãe, porque eu vivia no seminário, longe da minha cidade. E aí eu fui avisado no seminário que a minha mãe estava nas últimas. E naquela época, sem carro, né, sem a possibilidade de uma mobilidade muito rápida, eu tinha que sair de uma cidade para outra, pegar ônibus daquela cidade para outra, até chegar na minha cidade. E quando eu cheguei na cidade, fazia 20 minutos que a minha mãe havia falecido. E aí então, eu só tenho irmãs, não é? Eu sou o filho mais novo e o filho homem único da casa. Eu tenho 5 irmãs, né, acima de mim, todas mais velhas que eu. E ali já estavam algumas irmãs, nós nos reunimos e nós fomos até o hospital. E quando chegamos no hospital, minha mãe tinha doença de Chagas, ela estava sofrendo já há mais ou menos uns 3 anos em idas e vindas para o hospital, para a UTI e tudo mais. E aí, nunca vou me esquecer, né, que uma das minhas irmãs surtou. E ela dizia que queria ver a mãe. E um enfermeiro lá disse que já estava no necrotério. Não sei se você sabe, mas o necrotério é o lugar do hospital onde fica a pessoa morta até que a funerária venha pegar. E a minha irmã, que nem uma desvairada, saiu correndo em direção ao necrotério. E lá fui eu atrás dela, né? Correndo atrás dela. E me choquei com uma cena que eu nunca vou me esquecer. A única vez que eu vi a minha mãe nua, em cima de uma mesa gelada, totalmente nua, com sangue saindo pelos poros, porque vários lugares tinham aquelas, né, agulhas e tudo mais, aquilo vai saindo sangue. E a minha irmã então se joga de joelhos ali, próximo ao corpo, desesperada, começa a chorar. E eu tenho que abraçar a minha irmã e tentar tirá-la dali, mas nessa hora parece que a outra pessoa tem mais força que você, né? Ela não consegue sair daquele lugar. Mas aí passou aquele momento, fomos para casa ver o meu pai. Na verdade, nós fomos contar para o meu pai não sabia, porque ele não tinha telefone em casa. Então nós chegamos com a notícia de que a mãe havia morrido, né? Praticamente todos os filhos morando fora, e nos reunimos ali para consolar o meu pai, né? Meu pai perdido, completamente perdido, né? Sem saber o que fazer naquele momento, que providências tomar. E aí então a gente sai para tomar as providências todas. Na época eu era membro da Igreja Evangélica Congregacional e fui falar com o pastor sobre a questão do sepultamento, do velório e tudo mais. E o pastor na época me disse assim: rapaz, você está se preparando para ser pastor, você tem que dar uma palavra no velório da sua mãe. E naquele momento você está totalmente em choque, não é? Sem saber direito o que dizer, o que responder, o que fazer. Eu já tinha um cunhado meu que era pastor, é pastor até hoje da Igreja do Nazareno. E esse cunhado chega também na cidade depois, e nós vamos conversar sobre o velório. Eu falei: rapaz, seria bom você dar uma palavra no velório. E aquele velório foi o primeiro velório que eu pude falar alguma coisa. E ali, naquele tempo, né, porque passou-se a noite toda, isso era fim de tarde, passou a noite toda no velório, meu pai não saía do lado do caixão, ficou ali a noite inteira. Nós fomos ainda descansar um pouco, voltamos pela manhã, era o momento do velório. Falei como se nada tivesse acontecendo, né? Depois fomos para casa, ficamos ali acho que de um dia para o outro, voltei para o seminário, voltei para a vida normal. Um mês depois, mais ou menos, estava com um grupo de amigos seminaristas conversando no quarto. E eu tenho até hoje esse costume de dizer assim, como dizia minha mãe:
E a hora que eu fui dizer isto, como dizia a minha mãe, parece que a ficha caiu. Eu entendi, minha mãe de fato dizia que ela não pode dizer mais nada, ela morreu. E ali foi um período que eu acho que foi o meu período de luto, de fato, né? Quando eu estava entendendo que eu já não tinha mais a minha mãe. Minha mãe havia falecido, né? Então, por certo, você tem histórias assim para contar. Essa é a minha, né? Meu pai hoje tem 86 anos. Eu, particularmente, estou me preparando, porque eu sei que em algum momento ele vai partir, né? Eu tenho muito mais vida com o meu pai do que com a minha mãe, né? Muito mais história com o meu pai do que com a minha mãe. Mas toda perda, especialmente de pai, mãe, filho, pessoas que são muito próximas, né? da família mais próxima, acaba sendo sempre uma perda muito significativa. Estudar esse tema, sofrimento, na Bíblia, é lançar num oceano de textos, né? De orientações, de nuances desse tema. Então, assim, o que eu me proponho fazer nesta manhã é me concentrar em responder 4 perguntas. E vou pedir que você se contente com isso. E essas 4 perguntas são essas. Como o ser humano tem enfrentado o sofrimento? Essa é uma questão que nós vamos responder nessa manhã. Outra questão é qual é a origem do sofrimento, de onde o sofrimento vem. Outra é quais as fases do luto. E uma última pergunta é como reagir ao sofrimento. Eu quero terminar com uma reflexão em Tiago 1, versículos de 2 a 8. Tá? Então, esse é o caminho que nós vamos seguir nesta manhã aqui. Como eu já disse, o assunto é amplo, é maior, né? Vai ficar muita coisa de fora. Mas nós precisamos, no tempo que nós temos aqui, nos concentrar em algumas coisas, e a minha oração tem sido para que isso te traga algum tipo de direção, de conforto, de consolo, para que você saia daqui sabendo lidar melhor com essas situações que são tão naturais na vida. Então, a primeira questão é como o ser humano tem enfrentado o sofrimento. O que o ser humano geralmente faz quando está numa situação de sofrimento? A tendência humana, via de regra, especialmente no meio dos cristãos, é ser atraída por uma de 2 direções. A tendência do ser humano ou ele vai exaltar a dor, ou ele vai negar a dor. Sempre o ser humano tem reagido dessa forma. Há pessoas que fazem da dor a sua razão de ser e de se comportar. A dor determina a maneira como a pessoa vive, o jeito que ela se comporta, a maneira como ela reage à vida. O sofrimento que a pessoa passa fica acima de qualquer coisa. E esse sofrimento, ele é usado para explicar o comportamento da pessoa. Eu sei que é um exemplo tosco, mas é a mesma coisa quando você ouve alguém que roubou alguma coisa, um ladrão, que às vezes aparece na televisão, que ele diz assim, é porque eu venho de uma família pobre. Sabe? Ele quer explicar o comportamento dele pela dor que ele tem. Eu não posso ter nada na vida, então eu roubo, eu vou roubar. Só que nem todo pobre vira ladrão. Ou às vezes a pessoa fala assim, não é porque eu não tenho emprego. Fazer o quê? O país não tem emprego, eu vou roubar, o que eu posso fazer? Então, ela pega a dor dela para explicar o comportamento. E ela justifica o comportamento por causa do desemprego. Mas nem todo mundo desempregado vai sair roubando por aí, não é? Ou, casos mais sérios, de um abusador, que ele diz que ele abusa porque ele foi abusado no passado, né? Aliás, esse é um erro gravíssimo da psicologia, quando vai tratar de pessoas com comportamentos assim, de sempre querer explicar o comportamento da pessoa pelo comportamento do outro. É porque o outro fazia, né? Coitado. O lar que ele foi criado tinha que abusar mesmo, né? Vira um abusador. Precisamos tomar cuidado com isso. Porque não se pode atribuir esse lugar de destaque ao sofrimento. É o sofrimento que causa comportamentos.
Mas boa parte dos seres humanos fazem isso, né? Nós gostamos de explicar o comportamento por causa do sofrimento. Então a gente acaba exaltando a dor. Edward Welch, é um autor, ele diz que biblicamente o pecado nunca pode ser reduzido à dor, nem explicado pela dor. Pecado é exatamente pecado. Não podemos encontrar o culpado em outro lugar, a não ser em nossa própria transgressão. A causa do pecado não está na ação de outras pessoas, ou no desejo de autoproteção de uma dor maior. Outras pessoas certamente nos infligem dor, mas essa dor nunca pode nos levar a pecar, nem mesmo nos impedir de amar o próximo. Então é fundamental que a gente pense nisso. E você trabalha nessa sua tendência que você tem de exaltar a sua dor. A gente percebe muito isso em reuniões de oração da igreja. A pessoa ela vai contar o pedido de oração dela, mas ela faz daquela dor, parece um cãozinho, que ela fica assim, sabe? Então ela mima aquela dor dela. Porque ela exalta a dor. A dor explica tudo. Na verdade, ela não quer que tire a dor dela, ela quer que a dor fique. Porque aquela dor é tudo para ela. Meu pai abusou de mim quando eu era pequeno. Então isso explica tudo, eu posso fazer tudo. Eu sou assim mesmo, eu preciso de cuidados, eu preciso de atenção. Eu posso errar, eu posso pecar. Eu já tenho uma espécie de atestado de liberdade. Porque essa dor, que dor, né? Você não sabe como é minha dor. Isso é exaltar a dor. A gente não pode se concentrar assim no sofrimento, como se isso fosse o nosso maior problema. E a causa, às vezes, de outros problemas. Sabe por quê? Porque na Bíblia, por vezes, Deus promete não nos tirar do sofrimento. Mas o que Deus promete é estar conosco no meio da aflição. Lembra dos amigos de Daniel jogados na fornalha? Vão ser jogados, né? Talvez alguns de nós, tomados por essa teologia triunfalista que tem hoje, de dizer assim, não vai cair na fornalha. Ou assim, quando a gente entrar na fornalha, a fornalha vai se apagar, o gás vai acabar, a lenha vai molhar. Só que caiu na fornalha do mesmo jeito. A diferença foi que lá na fornalha olhava e dizia, puxa, mas eram 3 homens, agora tem 4. Deus estava presente lá. É isso que Deus promete. Mas nem sempre Deus promete que vai tirar a nossa dor. Que nós vamos viver sem ela. Então nós não podemos exaltar a dor e justificar tudo através da dor. Mas por outro lado, há daqueles que ignoram a dor que sentem, né? Sabe aquela... Não estou sentindo nada, né? Então acabam negando a dor. E fazendo da dor uma coisa muito pequena. Por mais que sofram, tentam minimizar essa realidade, ou o impacto da dor nas suas vidas. Vivem como se nada estivesse acontecendo. Esse tipo de reação que é tão comum nas pessoas, é o desejo de se recuperar rapidamente, sabe? A pessoa quer tomar fôlego de novo. Ela quer se sentir melhor daquela angústia que ela está vivendo. Então ela passa a negar, como se nada estivesse acontecendo, né? Em geral, nós precisamos tomar cuidado ao lidar com pessoas que estão sofrendo. Porque por vezes, tudo que nós vamos poder fazer pela pessoa é estar presente ali e poder chorar com ela. Porque às vezes é um erro nosso, quando você está lidando com gente que está sofrendo, você quer resolver o problema para ela. Você está endividado, não, eu vou dar um jeito de pagar para você. Não faça isso. Não, porque... Eu sei que vários irmãos já se aconselharam comigo aqui, já choraram na minha frente. O que eu não tenho no meu gabinete é uma caixa de lenço. Não tem. E é proposital. Eu nunca dou lenço para a pessoa quando ela chora, eu deixo ela chorar. Porque quando você dá lenço, você fala assim, não chora, né? É isso que comunica, deixa ela chorar. Se tiver lenço dela, o problema é dela, quiser limpar as lágrimas com as mãos, quiser limpar com a roupa. Mas eu não tenho lenço. Porque eu não quero que a pessoa ache que eu não...
que eu estou achando errado ela chorar. Acho que ela tem que chorar. Chora, né? Pode chorar. E às vezes é tudo que eu posso fazer. É nesse sentido de que Jesus, a Bíblia fala que Jesus sentia compaixão das pessoas. Pensa comigo, né? Se Jesus era um milagreiro que vivia curando pessoas, por que sentir compaixão delas? Não é mais prático resolver o problema delas? Por que sentir compaixão? Mas em muitos momentos Jesus sentiu compaixão, só isso, mais nada. Obrigado pela sua compaixão trazendo água, viu? Mais nada, né? Mas ele sentia compaixão. Então, se a gente for partir do princípio de que, puxa vida, Deus, Ele vai aliviar tudo, Ele não vai aliviar. Ele vai ver a dor, vai estar conosco na dor, vai ver você negando a dor, mas Ele vai dizer, a dor está aí, né? E o que Deus sente é misericórdia, compaixão. Mas às vezes Deus vai deixar, não há o que fazer. Então você que lida com pessoas em sofrimento, às vezes você vai ter que abraçar, chorar, dizer não fique assim, isso vai passar, estou contigo, estamos juntos, mas eu não posso resolver o seu problema, né? Não há o que fazer. Eu lido com casais, com casamentos, vou fazer o quê? Como é que eu conserto o marido da mulher, que se tornou uma topeira? Não há o que fazer. Ele resolveu se comportar assim. Eu oriento, eu abraço, eu oro, mas eu não tenho como resolver todos os problemas, né? Como é que você resolve o problema de alguém que perdeu alguém? Jesus ressuscitava, eu não sei. Não sei se o seu orar vai ressuscitar. Não sei nem se a pessoa quer, porque às vezes a pessoa está chorando, quando você vai lá orar, ela fala, não, né? Morreu, deixa, não traz de volta, por favor, né? Mas assim, nós precisamos entender isto. Sofrimento faz parte da trajetória humana. Por isso não resolve negar sofrimento. Não estou sofrendo, eu não sofro com nada. Se nós ignoramos essa realidade do sofrimento, também nós vamos negar que Deus possa ter algum propósito nisso. Então é bom dizer, eu estou sofrendo mesmo, a situação é essa. Eu preciso aprender a conviver com isso e tentar entender o que Deus tem de propósito nisso. Então, o ideal nesse caso é nem ignorar a dor e nem supervalorizar a dor, mas é aprender a conviver com a dor. Existe um texto, 2 Coríntios capítulo 7, está ali? Não, né? Não, mas tem uma citação de John Piper. Mas 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, texto, eu tenho certeza que você conhece, que Paulo diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Aí Paulo diz assim, 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo conta a sua experiência com a dor. Tive uma dor, um espinho na carne, não sei o que é, tem um monte de exploração por aí dizendo que era cegueira dele, problema de saúde, um monte de coisa. Mas o fato é que Paulo diz, eu pedi a Deus que afastasse isso de mim. E Deus diz assim, não, minha graça te basta, aprenda a viver com isso aí, e pronto, né? Isso nos incomoda um tanto, né? Porque assim, a gente gostaria que Deus dissesse, não, meu filho, vou tirar essa dor de você. E Deus diz, não. É como se chegar para alguém e falar, espreme essa ferida para mim, para sair logo esse pus e curar esse negócio. Deus diz, não, deixa aí. Não vai espremer? Não vou deixar, desse jeito aí.
minha graça te basta. Fica com isso, convive com isso, aprende a sentir essa dor de vez em quando e vamos tocar a vida para frente, né? À toa, porque Deus é sádico, né? Deus escolheu, quero ver todo mundo sofrendo. Não, porque Deus tem propósito. Aí John Piper, naquele livro Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã, ele diz assim: este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento humano, que as pessoas estejam mais contentes com Deus e menos satisfeitas consigo mesmas e com o mundo. Entenda, a dor sinaliza que Deus tem algo melhor para nós, que nós somos frágeis e que este mundo aqui, que você crava as suas garras nele, não é ideal para se viver. Deus quer nos dar esse sentimento quando deixa o sofrimento. Não exalte isso como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Não nega isso, mas aprenda a conviver com isso. Porque Deus quer que você o conheça mais. Que você queira ir embora daqui. É isso que Deus quer. Que você não fique cravado aqui, achando que aqui tem que ser um mundo de perfeições. Aqui não será um mundo perfeito, especialmente depois do pecado. Entendendo essa tendência do ser humano, a pergunta é: qual é a origem do sofrimento? Sabe que a nossa reação mais comum ao sofrimento é assim: quando acontece alguma coisa, alguma angústia, a gente quer saber por que isso está acontecendo, não é? Por quê? Aí depois de um tempo, por causa de umas pregações aqui e ali, nós aprendemos assim, não, o importante não é por quê, o importante é para quê, né? Para que Deus está fazendo isso? Para que Deus está permitindo isso acontecer? Mas sabe que poucos vão questionar de onde vem esse sofrimento? O que está causando isso? Não é nem o porquê e nem o para quê. É o que está causando. Da onde vem? Porque a nossa tendência é trabalhar muito com o efeito, não com a causa. Então nós queremos pegar o sofrimento que nós estamos passando e eu preciso resolver isso aqui. Mas da onde isso vem? De onde isso está vindo, né? Mas quando a gente ainda se inquieta com isso, né? Quem está perguntando a origem do sofrimento, vai reduzir a questão em basicamente 3 fontes, ou nascedouros da aflição. Uma delas vai dizer assim, a culpa é de algo que eu fiz. Aonde que eu errei? Ou outra fonte que a gente acha é Satanás, né? Isso é uma iniciativa dele. O diabo está colocando uma dificuldade, né? Ou nós vamos dizer assim, é Deus querendo nos provar? Então, geralmente nós vamos pensar em origem do sofrimento vindo de 3 portas, né? Por 3 caminhos. Ou sou eu, ou é o diabo, ou é Deus, né? E sempre vai pensar assim: o que eu fiz de errado para merecer isso? Ou o que o diabo está fazendo? Ou por que Deus está deixando isso acontecer? Não é? Então a gente sempre vai olhar dessa forma. Mas nós pensamos nessa lógica humana, nos esquecendo que o sofrimento pode ter várias fontes, às vezes fontes combinadas, ou às vezes isoladas, não é? Mas vamos lá, por onde o sofrimento pode entrar na vida da gente? Primeiro, por causa de erros de outros. É importante a gente entender isso. Porque na verdade assim, quem leva a maior culpa do sofrimento é Deus. E Deus não fica chateado com isso não. Mas sempre é assim, né? Por que Deus deixou acontecer? Deus. Mas a gente precisaria, na hora que a gente está sofrendo, pega a situação que você está sofrendo, fala, peraí, de onde vem o sofrimento? Às vezes o sofrimento vem por causa de erro dos outros. Por exemplo, se quem governa o país que você está vivendo comete atrocidades, tem uma política
corrupta, exploradora, isso vai trazer sofrimento sobre você. Deus, por que o Senhor está deixando eu ficar desempregado? Porque existem milhares de pessoas nesse país desempregadas. Por que você pensa que a culpa é de Deus? Por que você não pensa que a culpa é do governo? Existe um governo ruim, que provoca isso, não é? Ou, por exemplo, se um maluco bêbado pegou um carro e atropelou o teu filho, a culpa é de quem? De onde vem o sofrimento? Quem causou o sofrimento? O maluco bêbado que atropelou o teu filho. Se o seu próprio pai abusou de você, você sofre por causa do seu próprio pai. Ele te causou isso. Foi um erro dele, mas ele te causou isso. Pessoas pecam contra nós. Pessoas nos machucam, deixam marcas em nossas vidas. E é surpreendente, eu já lidei, por exemplo, com vítimas de abuso. E como vítimas de abuso, pensam que a culpa é delas. Já lidei com mulheres que foram abusadas pelo próprio pai. E ela tinha 6 anos de idade. E ela fica dizendo para mim, agora nos seus 20, 30 anos, dizendo assim, eu acho que a culpa foi minha, pastor. Como assim? A culpa é do seu pai. Ele errou com você. E é importante entender essa origem do sofrimento. Não estou recomendando raiva contra o pai, nada disso. Só estou dizendo que você precisa discernir de onde vem. Isso é importante para entender o sofrimento. Da onde ele está vindo. Por que porta ele entrou na minha vida. Às vezes entrou através de alguém. Alguém cometeu um erro contra você. E você sofre por conta disso. A isso, o Edward Welch, que eu citei agora há pouco, ele afirma que Deus responde lembrando-nos de que nós não causamos o pecado de outra pessoa. Cada um é responsável pelo próprio pecado. É o que a gente vê na sociedade por aí, não é? Essa questão de que agora aumentou muito o estupro, por quê? Porque é a roupa que a mulher usa. Mas tem mulheres que estão vestidas decentemente, são estupradas do mesmo jeito. Não é a roupa que ela está usando. É a índole má do sujeito que acha que pode estuprar uma mulher. Não é? Então, o comportamento de um não pode justificar o pecado do outro. É sobre isso que Ezequiel 18 fala. É um texto belíssimo, grande, versos de 1 a 20. Lê na sua casa depois o texto inteiro, né? Ezequiel dizendo assim, mas como assim que vocês ficam usando esse provérbio que corria em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram todos assim com aquela, né, aquela acidez. Não, nunca mais se dirá isso em Israel. Deus está consertando a teologia de Israel, dizendo assim, a alma que pecar, essa que vai morrer. Não é o pecado do pai que gera o pecado no filho. O filho é responsável pelo pecado dele. E aí os versículos 19 e 20 de Ezequiel 18 diz assim, contudo vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Cada um responde por si, não é? Então, entenda, sofrimento vem de erros de pessoas. Não é você que provoca. A pessoa errou. Não fica culpando Deus, fazendo amarração do diabo, porque tem gente que só faz assim, né? É o diabo, é Deus, vendo se é o seu próprio pecado. Às vezes tem que simplesmente assim pensar, a pessoa me causou um sofrimento, né? A maneira como ela me tratou, o que ela fez, o mal que ela me causou, sofrimento.
Se pessoas nos causam sofrimento, nós precisamos trabalhar o quê? Perdão, é isso. É outra questão, né? Eu preciso perdoar essa pessoa, preciso ver o que eu faço com isto, se eu vou abrigar isso na minha alma para o resto da vida. Mas é importante, é terapêutico, é correto você entender, quem me causou foi uma pessoa. O sofrimento vem do erro de alguém. Outra origem do sofrimento é por causa da queda de Adão no Éden. Romanos 5, Paulo fala que todos nós pecamos em Adão. Adão pecou, todas as cópias que vêm depois também pecaram. Nós somos também responsáveis pelo pecado, embora a escolha inicial não foi nossa. Eu não estava lá, eu nem era nascido, eu já falei isso para Deus. Deus, eu nem era nascido, eu não estava lá. Foi aquela Eva, aquele Adão. Não sei o que vocês não tinham que fazer naquele bendito Éden. Deram ouvidos à serpente. E agora eu fico sofrendo consequências disso. Mas a Bíblia fala isso. Que existe uma maldição sobre toda a criação por causa do Adão. E por conta disso, nós temos que enfrentar situações de morte, de doenças, de fraqueza física, de trabalho árduo, o próprio pecado que é latente no nosso corpo, tudo por causa do Adão lá. Precisamos entender isso, né? Ah, Deus, mas por que a pessoa está com câncer? Porque às vezes dá a impressão que Deus não tem o que fazer no céu. Então Deus fica lá. Câncer para aquele ali. Morte para aquele ali. Aquele ali, já sei. Vai ter uma úlcera. Você acha que Deus é assim? A questão é, depois do pecado de Adão, o clima mudou. Os alimentos mudaram. Isso vai causando doenças. Por que Deus está deixando? Por que Deus tinha que poupar? Se todos nós moramos num mundo totalmente degenerado pelo pecado. A culpa é de Adão. Como é que eu vou resolver isso, né? Como é que eu vou encontrar o Adão? Ainda bem que não tem nenhum Adão na igreja, né? Porque senão alguém ia pegar o Adão ao final do culto. Aquele Adão lá, como é que eu resolvo isso? Romanos 8, 18 a 23 diz assim, Paulo dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a criação, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Consegue compreender? Todos nós vivemos num mundo afetado pelo pecado. Então nós vamos sofrer, não tem jeito, né? O ruim, como eu disse, é que nós não temos como resolver isso. Porque é algo assim que só Deus resolverá quando a história se encerrar. Deus promete isso. Ele vai nos dar um mundo novo, sem pecado, sem essas consequências do pecado, sem sofrimento. Por isso que diz que lá Deus vai enxugar os nossos olhos toda lágrima. Lá você não sofre mais. Mas aqui, por causa do Adão, nós vamos sofrer. Então nos resta somente aceitar essa realidade e cada vez mais firmar a convicção no coração de que o meu mundo não é aqui. Não é aqui. O melhor está do lado de lá, não está aqui.
Eu não posso ficar o tempo todo pensando nesse mundo aqui. Esse mundo é um mundo de sofrimento. É uma marcha de sofrimento, não tem jeito. Outra causa do sofrimento é o nosso próprio pecado, as nossas escolhas. Nós sofremos também devido à nossa tendência pecaminosa. Por certo, influencia nossas escolhas, né? Um jovem que escolhe não esperar até o casamento e começa a ter relações sexuais com a sua namorada, pode ter como consequência uma gravidez, um casamento totalmente sem planejamento, uma vida difícil, não é? Um relacionamento fadado ao fracasso, que não vai ter lua de mel, não vai ter aquele início do relacionamento para se adaptarem, já tem uma criança presente lá. A culpa é de Deus? A culpa é da sua escolha, você escolheu isso, você quis isso. Não pensou nas consequências, mas é a sua escolha. Há pessoas que encerram suas vidas solitárias. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas passou a vida inteira sem se esforçar para desenvolver bons relacionamentos. É a escolha que fez, erro da pessoa. Às vezes que a própria família briga com todo mundo, não se dá bem com ninguém. Na velhice, está sozinho. Ah, Deus, por que o Senhor me deixou sozinho? Você se deixou sozinho. A culpa é sua, não é de Deus. Você escolheu esse caminho. Tem a consequência disso. Já acompanhei vários casos de pessoas que terminam a vida muito mal financeiramente. Fica chorando pelos cantos da casa, né? Por que Deus me deixou sem recurso nenhum? Gente que nunca pensou que deveria pagar um INSS, pagar uma previdência, não é? Porque a velhice vai chegar. Você vai ter que ter algum recurso lá. Nunca se preparou, nunca guardou nada. Aí a culpa é de Deus, é Deus que está fazendo sofrer. Não é Deus que está fazendo sofrer. Você escolheu esse caminho. E esse caminho te levou a um sofrimento. O livro de Provérbios alerta muito acerca das escolhas que nós fazemos. Tem muitos textos que não dá para ler todos aqui. Mas um exemplo disso é Provérbios 20, versículo 4. Diz assim: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura, não acha nada. Ou seja, consequência da escolha dele. Ele escolheu, preguiçoso, não trabalhou, não quis fazer a coisa direito. Quando você foi procurar, cadê o fruto? Não nasceu nada, por quê? Porque eu não trabalhei. Só isso, né? Simples assim. Então nós precisamos entender que nós sofremos em função de sermos pecadores, e sendo pecadores nós tomamos decisões erradas. Não deveria ter feito isso. Você fez, agora tem a consequência, né? Quem mandou casar tão jovem assim? Quem mandou casar com essa pessoa, né? Ah, mas Deus, será que Deus, né, mandou você casar mesmo, né? Você escolheu esse casamento. Você escolheu morar naquela cidade, você escolheu esse trabalho, você escolheu não estudar, você escolheu não se preparar, escolheu não guardar. O sofrimento, eles virão. A boa notícia é que Deus nos perdoa. A Bíblia mostra, através de vários textos, que Deus nunca se cansa da gente recomeçar. Você vai lá, Deus perdoa, eu estou vendo que eu estou no caminho errado. Deus vai ajudar você, vai agir com graça, com misericórdia. Fique tranquilo, né? Mas não continue errando, não. Porque quanto mais você erra, mais sofrimento tem. É muito erro que traz consequências graves sobre a vida da pessoa. Outra porta por onde entra o sofrimento é por influência de Satanás. A Bíblia ela vai afirmar que o mal existe, o agente do mal é Satanás, e que ele se ocupa em trazer algum tipo de sofrimento à vida das pessoas. Efésios 6 nos estimula a revestirmos da armadura de Deus, não é? Nós precisamos estar preparados e coloca a vida como se fosse uma batalha espiritual. Não é contra carne e sangue, eu estou lutando contra principados e potestades. O mal existe, está nos cercando por aí, rodeando-nos, como diz Pedro, né? Todavia, embora Satanás esteja presente em nossa experiência de sofrimento, isso não diminui a nossa responsabilidade perante o sofrimento.
Porque muitas vezes nós fazemos isso, a gente atribui a culpa sempre a Satanás. Ninguém pode dizer assim, ó, o diabo me fez fazer isso ou aquilo. Não. A Bíblia mostra, por exemplo, que Satanás influenciou a Eva e o Adão. Mas Deus culpou a Eva e o Adão, além do Satanás, não é? O diabo influenciou o Judas, mas o Judas foi responsabilizado. Porque o diabo pode induzir você, pode tentar você, pode cercar você, mas ele não pode te fazer o que você faz. Viu? Você faz o que você faz porque você quer. Não é o diabo. Né? Eu lembro de um tempo atrás, uma mulher, que o marido dela traía ela, mas constantemente. Né? E ela dizia assim, coitado do Zé. Zé trabalha na prefeitura, dirige Kombi. Assim de mulher naquela Kombi. O diabo tenta ele demais. Falei, minha querida, e se ele fosse piloto do metrô de São Paulo? Meu Deus do céu, né? Nem voltaria para casa mais. Que ideia mais maluca de achar que porque o cara dirige um veículo que vive cheio de mulher, ele acaba tendo que trair a mulher dele com outras mulheres. É o diabo, né? O diabo pode encher a Kombi de mulher, pode fazer o que for, mas a questão é, o diabo não faz você fazer, você faz porque você quer. O diabo seduz, induz, né? Cerca de possibilidade e oportunidade, mas você faz se você quiser. E se você fizer, Deus condena você, porque o diabo já está condenado mesmo, né? Mas ele condena você é responsabilizado. Não pode atribuir a culpa ao diabo. Tem muita gente que é assim, sabe? Vive pensando assim que sou assim por causa do diabo. Fazer o quê? No diabo, né? Outra coisa importante a se entender é que a atuação de Satanás, ela é limitada pela ação, pelo propósito de Deus. O livro de Jó mostra isso com muita clareza. Deus estava provando Jó, o agente da provação era Satanás, tinha, não vai escandalizar, uma espécie de parceria entre diabo e Deus, né? Os dois trabalhando juntos, né? Para poder tocar na vida de Jó. Só que Satanás só podia fazer com Jó o que Deus deixava. Deus não permitia, falou, não, você vai tocar nisso, mas nisso não. Né? Nós precisamos entender esse assunto nessa dimensão. Existe um controle total de Deus aí. Observe que aquele texto que nós já falamos aqui, 2 Coríntios 12, 7 a 10, Paulo estava entendendo que o espinho na carne era algo de Deus, mas também era um espinho de Satanás, era um mensageiro de Satanás. Então nós precisamos entender que é uma das portas por onde o sofrimento vem. Satanás está presente, está atuante, está vivo por aí, está fazendo coisas e atinge a nossa vida também, nos traz sofrimento. Né? E por último, o sofrimento também pode vir por causa da mão de Deus. Deus acaba sendo sempre o alvo das nossas frustrações e reclamações. A gente sempre acha que Deus é o causador de tudo. Se você observar João 11, na última quarta-feira eu fiz uma reflexão aqui sobre isso, né? João capítulo 11, quando Lázaro morreu e Jesus demorou para chegar lá enquanto ele estava doente, você vê que todas as setas da Marta, da Maria, dos amigos de Marta e Maria, todas as setas deles estão focadas em Jesus, né? O Senhor devia estar aqui, o Senhor devia estar aqui, o Senhor errou, deixou Lázaro morrer, né? Então essa acaba sendo a nossa tendência. Mas de fato, a Bíblia mostra que Deus é causador de sofrimento. Deus faz isso. Deus causa sofrimento na vida das pessoas. Hebreus 12, versos 4 a 7, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Lembra de Noemi, lá no livro de Ruth? Noemi declarou que Deus havia descarregado contra ela a sua mão. Ruth 1, 19 e 21, prosseguiram, pois, as duas, que era a Ruth e a Noemi, até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? As mulheres perguntavam, né? Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Noemi dizendo, né? Deus é causador de sofrimentos. Deus traz também sofrimentos. Primeira carta de Pedro nos ajuda a compreender o sofrimento de dois modos. O sofrimento como consequência dos nossos atos e o sofrimento como preço por sermos cristãos autênticos. 1 Pedro 2, 19 e 20, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus, né? Lembra que o próprio Jesus, no Sermão do Monte, já havia ensinado nesses mesmos termos, né? Capítulo 5 de Mateus, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deus prevê que cristãos autênticos vão sofrer por causa da sua fé. Serão perseguidos por causa da sua fé. Então, tem aquele sofrimento que vem porque eu pequei, fiz uma coisa errada, tem consequência, tem um sofrimento que não tem causa nenhuma. Mas Deus diz que você está sofrendo porque você é cristão. E as pessoas vão te perseguir por conta disso. Apesar dessa realidade, duas verdades são importantes. Uma verdade é que a soberana vontade de Deus não rouba das suas criaturas a vontade própria. Provérbios 19:3 diz assim, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor, né? Então, o fato de Deus ter o controle sobre tudo, não significa que, assim como o diabo não está te fazendo fazer, não é Deus que está te fazendo fazer. Deus pode permitir situações, mas ainda assim, a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Você é responsável, muitas vezes, por muitos sofrimentos. E outra verdade é que Deus jamais vai ficar indiferente ao sofrimento. Como eu já disse aqui, Deus não é sádico. Deus não está rindo quando você sofre. Deus não está reunindo a sua corte celestial e se divertindo quando a gente está padecendo aqui. Hebreus 2, 14 a 18, diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Deus nos socorre, Ele tem misericórdia de nós, né? Ele não é alguém que está
alegre com o sofrimento. Deus causa sofrimento porque o sofrimento ele é necessário para que nós, como seres humanos, possamos andar de acordo com a vontade dele. Apenas isso, né? Mas assim, o que eu quero que você entenda é que nós não devemos reduzir o sofrimento a uma causa única. Não faça isso. É uma mistura de causas. Se você entender que a origem do seu sofrimento são os outros, você vai sempre transferir culpa. Eu sou assim por causa do outro, né? Se você entender que a origem só está em você, você vai acabar se autocondenando. Vai virar aquela pessoa depressiva, vai desenvolver doenças psicossomáticas. Porque eu sou culpado, eu faço tudo errado nessa vida. Eu só sei fazer besteira, né? Se você entender que a culpa é de Adão, você vai se tornar um fatalista. Vai dizer assim, ó, não posso fazer nada, sou pecador, né? A culpa é do Adão. Então não faça isso. Se você entender que é só Satanás que traz sofrimento, você vai acabar virando uma pessoa neurótica. Uma guerreira espiritual sem limite. Você vai ver o diabo na galinha, no pato, no cachorro que late, na criança que chora. Vira uma neurose. Não faça isso, né? E se você entender que Deus é o causador de todo sofrimento, você vai se amargurar contra Ele. Você vai ficar irado contra Deus. Por isso, é importante entender que o sofrimento pode ter várias origens, operando ao mesmo tempo. Mas o mais importante é reconhecer que Deus está no controle de tudo isso. E Ele vai fazer, conforme diz Romanos 8, 28, com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Não importa de onde vem, mas Deus está controlando tudo isso. E usa tudo isso com sabedoria a nosso favor, né? Para nos abençoar de alguma forma. Outra questão, quais são as fases do luto? Vamos entender esse assunto, né? Em geral, o ser humano lida com a morte como se fosse uma adversária do processo da vida, não é? Ninguém gosta de enfrentar a morte, ninguém gosta de morrer, né? Ninguém está alegre com isso, né? Tivemos uma palestra aqui no primeiro domingo sobre suicídio. Até um suicida não está contente com aquilo, ele não está vendo na morte uma coisa boa. Ele acha que é uma solução de problemas que ele tem, né, dele e das outras pessoas. Mas morte e vida estão entrelaçadas. Ou seja, todo vivo vai morrer. E todo que já morreu teve um tempo de vida, né? Então, vida e morte são coisas entrelaçadas. A morte sempre vai nos despertar a consciência da finitude. Já viu o velório? Está lá a pessoa morta, a pessoa fica assim, né? Olhando para o morto, né? O que você pensa quando você fica olhando para o morto, né? Geralmente é assim, né? Você fica olhando e fica assim, já chama a minha senha, né? Mas não é? Você tem uma consciência da finitude. A vida humana é finita. Chega um momento que acaba, não tem jeito, né? Todos nós vamos parar lá, né? No caixão, no cemitério. E encarar isto não é fácil. Nós cristãos tendemos a acreditar que cumpriu-se a agenda de Deus, não é? Deus queria que morresse naquela hora. Mas nem todo mundo tem essa esperança, né? Mas a morte, ela vai interromper um processo de vida, que envolve planos, sonhos, projetos, modifica as possibilidades, os rumos das pessoas envolvidas. Às vezes era tão jovem, né? Às vezes não era tão jovem assim. Mas a pessoa fica lá, velhinha, 90 anos, morreu. Mas ela fica lá e fala assim, março ela ia viajar. Estava tudo pago já. Arraial do Cabo. Então assim, fica aquela, puxa, mas 90 anos, né? Mas mesmo assim a pessoa fica assim, não, interrompeu um plano que ela tinha. A gente ia junto, sabe aquela coisa? Então, de todas as transformações, a morte é a mais dramática.
é a mais definitiva, a mais profunda. Porque nos leva para um mundo totalmente desconhecido. Você fica olhando e fala assim. Eu lembro quando eu estudava na escola, ensino fundamental, eu acho. Eu li um livro chamado A Vida de Teotônio Simões Continua, né? É muito interessante, né? Nunca esqueço do livro. Que o livro falava do sujeito saiu e ficou olhando lá as pessoas no velório, o que elas estão fazendo, né? Então a gente fica com essa sensação, o que acontece? Dói. Será que dói quando a pessoa morre? Sente uma dor? Ela entra num túnel, vê uma luz, o que ela vê? Tem gente que morre com uma cara boa, né? Morre com uma cara boa assim. Tem gente que morre com aquela cara. Funerária hoje ajuda muito, né? Porque tem um negócio de maquiagem lá, levanta a cara do sujeito, a cabeça, ajeita tudo lá. Mas a gente que fica vivo, a gente fica olhando e pensando assim, ó. Numa perspectiva humana, pura e simples, o que há na morte é a saudade para os que ficam, não é? A gente fica saudoso, encerrou ali uma história. Acabou. Não vou ver mais a pessoa, acabou, a história dela acabou. E nem todos conseguem se agarrar a essa esperança do cristão, de que, ó, não, ela está num lugar melhor, né? A gente participa de velórios desesperadores, né? Que a pessoa quer ser enterrada junto, enfim, né? Porque ela não tem essa mesma esperança. Mas o imperativo sempre é superar. Presta atenção, cochila não. Superar não é esquecer a pessoa falecida. Superar não é ser ingrato ou ingrata para com a história que a pessoa teve. Superar significa aceitar que a morte faz parte da vida. Superar significa continuar a viver, entender que você não morreu, você está vivo. E se está vivo, continua vivendo, né? Faça alguma coisa. Existem várias teorias que afirmam que o luto tem suas fases. Mas a mais conhecida vem da Elizabeth Kubler-Ross. Ela divide o luto em 5 fases, que não necessariamente ocorre assim, nessa ordem, sabe? Não vai achar que é assim, às vezes mistura, né? Às vezes são coisas simultâneas. Mas ela diz que quando se perde alguém, existe a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão, até que chega a fase da aceitação. Quando a vida de todos à volta parece que continua, a vida de uma pessoa enlutada parece que está numa outra frequência. Como se fosse uma vida paralela. Ela não está vivendo o mundo dos outros, ela está vivendo o mundo dela, da dor dela. Enfrentar a morte nunca foi fácil. E é, de fato, a dor mais cruel que o ser humano pode enfrentar, dependendo do nível de relacionamento que se tem. Né? Porque dependendo, às vezes não, às vezes é uma pessoa que faleceu, era importante tudo, mas você não tem um relacionamento tão estreito. Então vamos lá. O que é negação? Negação é quando a pessoa usa os recursos que ela tem para afastar a realidade que dói. Ela está negando, é agir como se nada tivesse acontecido. É tipicamente a mãe que perdeu o filho, que não deixa mexer no quarto do filho. Não mexe aí. Porque ela gosta dessa ideia de que parece que ele vai voltar. Parece que ele não foi. Ele está trabalhando, ele está viajando. Ela alimenta isso na cabeça dela. É a negação. Ela está negando que a pessoa de fato morreu. Ou falar da pessoa como se ela estivesse viva ainda. Eu já lidei com pais que perderam filhos, que ficam falando do filho como se ele estivesse vivo. O Juninho. Porque o Juninho morreu. E elas negam isso. Elas ficam falando do Juninho, como se o Juninho estivesse ali, ó. Está lá fora esperando.
Dá até um arrepio na gente. Coisa estranha, o sujeito morreu. Mas é a fase da negação. O sentimento de vazio, de isolamento. A pessoa fica lá, mantém a roupa da pessoa do jeitinho que estava lá no guarda-roupa. Ela não quer que mexe nas coisas. Porque ela está negando que a pessoa de fato morreu. Deixa aí. Depois eu vou ver o que eu faço. E vai passando o tempo, né? E está lá, continua lá, continua lá. O boné em cima da cama. Aí deixou o boné em cima da cama. Botou o capacete, saiu de moto. Acidente feio, morreu. Mas o boné está em cima da cama. Então ela fica negando que... Mas não pode tirar o boné em cima da cama? Não, não tira o boné em cima da cama. Deixa o boné em cima da cama. Porque é como se congelasse naquele momento. Ele só foi ali de moto, está voltando. Deixa o boné em cima da cama. Né? É a fase da negação. Na fase da raiva, é comum procurar um responsável pela dor. E não aceitar, assim, que nós somos impotentes. Fugiu do controle, a pessoa morreu. Então, gasta-se uma energia muito grande, tentando, assim, achar os culpados. Se levasse no outro médico, se socorresse antes. Sempre tem um culpado. Na verdade, a pessoa está desenvolvendo uma certa raiva. Alguém envolvido na morte, é responsável por isso. Isso quando a própria pessoa não se culpa por causa disso. Mas ela fica sempre desenvolvendo uma ira, uma raiva, que pode ter até acessos de violência mesmo, porque ela não quer aceitar que a pessoa morreu. No estágio da barganha, é frequente a pessoa reprocessar tudo que houve. Parece que ela quer negociar com o destino, sabe? Ela fica reprocessando tudo. Ela fica achando que ela poderia ter alterado aquilo lá. Então ela fica tentando trocar, assim. Se eu tivesse, puxa vida, hein? Feito uma coisa diferente. Tivesse deixado ele sair com a moto. Se... Então ela fica tentando reprocessar aquilo. Mas ela quer fazer um tipo de barganha com o destino, né? Achar assim que eu tenho controle, ela não quer abrir mão disso. Então ela tem um controle na mão, ela continua com aquilo ali. Alguns tentam refazer os passos do morto. Eu já tive experiência, por exemplo, de que alguém que eu conhecia morreu. Aí a pessoa vem para mim e fala assim, pastor, a última conversa que vocês tiveram, ele falava o quê? O que ele falava? O que ele dizia? Né? Eu tive a experiência, por exemplo, de ir no hospital orar por alguém, a pessoa morreu depois que eu saí de lá. Não por culpa minha, mas ela morreu. Entendeu? Aí a pessoa fala, pastor, como que estava a cara dela? O que ela falou para o senhor? Ela quer refazer os passos do morto, antes dele morrer, sabe? Porque na verdade, ela quer fazer uma espécie de barganha. Ela quer ver se, puxa, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, de repente não teria acontecido a morte, né? Podia estar aqui comigo até hoje. Como se Deus não tivesse controle disso. A fase da depressão é o estágio mais agudo do luto, né? Pode ser o último, antes da pessoa aceitar, de fato. Quem se deprime vai saindo dessa condição de controlador do destino e passa a reconhecer as limitações humanas. Aí é tristeza, desesperança, perda de sentido, amargura. Essas coisas frequentemente acompanham esse momento. Agora, se a pessoa ela passa a ter alteração de sono, de apetite, se ela não encontra mais motivação, por exemplo, para trabalhar, se ela chora muito ou permanece apática, porque tem gente que não chora, não derrama uma lágrima sequer. Mas se ela vai ficando dessa forma por muito tempo, é preocupante. Porque o luto, em geral, dura de 6 meses a 1 ano, não mais que isso. E é 1 ano porque é quando passa o primeiro Natal sem a pessoa, o primeiro aniversário dela. No caso dos casados, era aniversário do nosso casamento, né? Então, essas datas significativas geralmente levam 1 ano para passar. Aí é para cessar.
é para a pessoa aceitar, né? Se isso não acontece, é bom ficar atento, né? A pessoa não está no seu estado normal, não está sabendo enfrentar o seu luto. A aceitação é o processo que nos torna capazes de ver, de tocar, de falar sobre a morte, ao mesmo tempo de, como dizem, deixá-la ir para onde tem que ir, né? De não ficar agarrado àquela morte. Aceitar não é não sentir dor ou esquecer a morte, não é isso. Mas é modificar o espaço que a dor tem dentro da gente, né? Tem lá o cantinho dela, dói, faz falta quando eu lembro, mas não tem uma proporção muito grande. A pessoa passa a ser capaz de se lembrar de quem partiu sem amargura, começa a falar coisas boas que viveu na época. Nossa, ela era tão boa nisso, a gente gostava de fazer tal coisa junto. São boas memórias, mas sem chorar mais, sem dizer, não gosto nem de falar mais nisso, né? É a fase da aceitação, ela está superando a fase do luto, né? Entenda que existe algo muito particular no modo como cada um vive essas experiências de luto. Tem gente que leva na boa, tem gente que não leva na boa. Por isso, experiências de perdas são experiências vividas muito na solidão. São um processo solitário, onde a pessoa tem que lidar com seus próprios sentimentos. Mas ela não precisa se enclausurar completamente. O ideal é fazer uma alternância entre períodos de isolamento. É importante a pessoa ficar sozinha. Enfrenta lá. Nunca mais consigo entrar no quarto do meu filho. Entra lá. Fica lá, chora lá. Mexe nas coisas dele, né? Isso é importante. Mas também ter períodos de partilha, de estar com os outros, de chamar alguém, de conversar com alguém. Não ficar sempre só sozinho, né? Isso é preocupante no luto. Mas entenda que pessoas diferentes têm reações diferentes diante da morte. E entenda assim que o sofrimento tem o tamanho da pessoa, não mais que isso, né? Sofrimento é sofrimento. O que pode ser uma coisa tranquila para mim, não é para você. O que é para você, pode não ser para mim, né? Você vê uma criança que o tratorzinho dela quebrou. E ela chora e diz para ela, isso não é nada, menino. Não é nada para você, para ela é. É o trator dela que quebrou. Ela está sofrendo de fato com aquilo, né? E para você pode não ser nada. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, a mulher fica chorando por esse marido dela, mas aquele marido dela era um traste, né? Se fosse meu marido, não ia chorar coisa nenhuma. Mas ela gostava do traste. Era apaixonada pelo traste, né? Agora fica lembrando do traste. Mas é o marido dela. Ela gostava da pessoa. Então, o sofrimento é sofrimento. Não dá para julgar o sofrimento do outro. Acompanha, cuida, abraça, chora. Eu estou acompanhando a pessoa, ajudando ela a sair desse momento de luto, desse ciclo, né? Mas sofrimento é sofrimento, né? Cada um tem o seu e reage a ele da maneira como aprendeu, né? O que entende. E uma última questão. Quais são as reações ideais ao sofrimento, né? Como que a gente deve reagir ao sofrimento? O texto de Tiago 1, verso de 2 a 8, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, que lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. A questão é, a gente sabe responder ao sofrimento? A gente responde adequadamente ao sofrimento? Como que eu e você a gente pode enfrentar essas provações? O Tiago vai dar algumas formas de enfrentar, né? Ele diz, em primeiro lugar, que a gente precisa aprender a enfrentar provações, dificuldades, aflições com alegria. Alegria é uma atitude, não é um sorriso no rosto, né?
Ninguém fica sorrindo enquanto o filho foi assassinado com um tiro, né? Mas alegria é uma atitude. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Principalmente entendendo o propósito, porque a aprovação da fé produz perseverança. Então, o que o Tiago recomenda é, pega qualquer aflição da vida e tenta interpretar isso como uma forma de lapidar a sua fé. São experiências de fé que nós estamos tendo, independente do sofrimento, né? Então, enfrenta isso com alegria. Já disse aqui, numa outra vez que eu estava falando, sobre aquele hino que nós cantamos, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor, né? O hino começa assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E naquela época disse da letra deste hino, porque ela foi escrita em inglês. E esse refrão teve que encaixar na métrica nossa, né? E nós criamos palavras em português que dizem assim: sou feliz com Jesus meu Senhor, né? Mas em inglês diz: it is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. É isso que o hino diz, né? E ninguém que perdeu filhos, como é a história do Horatio Spafford, né, que escreveu o hino, vai dizer que eu sou feliz com Jesus meu Senhor. Não nesse sentido de ficar rindo. Mas ele vai dizer assim: está tudo bem com a minha alma. Apesar de estar acontecendo um monte de problema, a minha alma está bem. Minha empresa faliu. Estou devendo para Deus e o mundo. Não sei como pagar. Meu filho morreu. Não sei mais o que vou fazer da minha vida, né? Tive uma perda muito significativa. Aqui dentro está tudo bem. Isso não afeta a minha alma. São coisas diferentes, né? É isso que o Tiago está dizendo. Tem motivo de toda alegria quando você passa por provação. É uma atitude. Às vezes o rosto está abatido, né? Às vezes a face não mostra nenhuma alegria. Mas aqui dentro eu estou em paz. Está tudo bem com a minha alma. Isso não afeta a minha alma. Então, alegria é uma maneira de reagir corretamente ao sofrimento. E para isso nós precisamos fugir da lógica do merecimento, que é um problema sério que nós temos. A lógica do merecimento. Eu não merecia passar por isso. Por que eu estou passando por isso? Não queira saber, né? Não precisa saber. Basta entender assim, que existe um Deus no céu que tem o controle de todas as coisas. Então eu posso me alegrar. Minha alma pode ficar bem, porque eu sei que Ele tem o controle de tudo. Tiago também diz que a gente precisa enfrentar o sofrimento com perseverança. Perseverança. Que é a ideia de permanecer debaixo da pressão. Fica ali, não foge dali. É importante sofrer. Porque sofrimento, muitas vezes, é como Deus passando no quadro uma lição importante. Não vire as costas. Não saia da sala de aula. Você está perdendo a lição. Tem gente que fala assim: pastor, mas por que eu sempre sofro? A vida inteira eu sofro. Mas eu digo assim: não é porque você está saindo da sala de aula. Porque Deus começa a passar a lição, você cai fora. Você não fica. Fica para aprender. Porque talvez quando você atingir o ciclo da maturidade, Deus diz: olha, está liberado, né? Precisa fazer prova mais, precisa sofrer mais, né? Está formado. Deus quer formar em você o caráter de Cristo e vai usar o sofrimento para isso. Então, enfrente a prova, o sofrimento com perseverança. Fica. A lição é chata, né? É horrível o que Deus está passando no quadro. Ruim de copiar, mas fica. Fica que você aprende. Depois talvez Deus te libere. E por último, Tiago diz que nós precisamos enfrentar o sofrimento com oração. Ele diz: se alguém necessita de sabedoria, não é para qualquer coisa, mas para enfrentar a provação. É para pedir a Deus. Peça a Deus. Ore. Deus me dê sabedoria, eu preciso aprender a enfrentar o sofrimento. Eu não sei. O que eu faço quando as coisas saem do controle? Ore. Busque a Deus.
ore reconhecendo que você precisa de sabedoria, ore reconhecendo que Deus é bom, Deus responde, Deus dá liberalmente, como diz o texto. Ore reconhecendo que Deus é poderoso, você não pode ficar como uma onda que vai e vem, uma hora crê, outra hora não crê. Creia de fato, ore com confiança, porque Deus pode te dar de fato essa sabedoria. Pensa, qual é o motivo que você ora quando você está em provação e sofrimento? Nossa tendência geralmente é assim: Deus, eu quero me ver livre desse sofrimento, tira isso. Só que às vezes Deus quer que você ore assim: Deus, me dá sabedoria para enfrentar isso. Não sei se dá para tirar. Não sei. Como que Deus vai tirar? Sendo que a gente vê Jesus, por exemplo, chega no tanque de Betesda, diz que tinha uma multidão de pessoas que não andam, que não enxergam, que não falam, que não ouvem, pessoas com feridas abertas, todas em volta de um tanque, na expectativa de que se a água se agitasse, ia ter um anjo que ia descer, quem pular primeiro na água vai ser curado. Um santuário de curas, as pessoas esperam curas naquele lugar. Jesus chega ali, olha para um homem só, e diz assim: você quer ser curado? Ele não entendeu muito o que Jesus falou. Jesus curou aquele homem e foi embora. Eu não podia estar lá. Se eu estiver lá fazer: Jesus, vem cá, vamos conversar um pouquinho, né? Não enxerga não. Quantas pessoas aqui? Só esse homem e vai embora. Só aquele homem vai embora. Curou um só e vai embora. Continua aquele monte, aquela mazela de gente totalmente enferma ali. E ele não fez nada, foi embora. Só curou um. Então entenda, Deus não está engajado nessa promessa que você tomou para si, de que Ele vai te livrar de todos os sofrimentos. Deus quer te dar sabedoria para enfrentar os sofrimentos, só isso, mas não tirá-los totalmente. O salmista, capítulo 119 de Salmos, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. O salmista dizendo: olha, foi bom. Que bom que eu sofri uma aflição, que bom que a minha empresa fechou, que bom que o meu filho morreu, que bom que a minha mãe se foi, que bom que meu casamento se rompeu. É difícil dizer isso, né? Você está só me olhando aí, né? Mas o salmista está dizendo coisas desse tipo. Foi bom ter eu passado por aflições, porque no meio da aflição eu aprendi os teus decretos, aprendi a lição que o Senhor estava passando. Eu quero terminar deixando esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Outras versões vão dizer: se a nossa esperança se reduz apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Nosso mundo não é aqui. O melhor que Deus tem para nós não está aqui. Aqui ainda é uma experiência de sofrimento, mas Deus quer que você tenha esperança de que o sofrimento te ensina, o sofrimento te ajuda, te amadurece, e do lado de lá há um lugar esperando você sem sofrimento. Amém? Antes de abrir para as perguntas, eu quero ter um tempo de oração. Eu acho que nós precisamos orar, porque por vezes nós não sabemos enfrentar essas situações. Nós não entendemos o quanto a Bíblia fala sobre sofrimento e o quanto o sofrimento faz parte da vida humana, que a gente precisa ter uma boa reação diante disso. Talvez você esteja aqui nessa manhã, mas você está amargurado com Deus. Você fica lá dentro dizendo: Deus, mas por quê? Por quê? Por que isso aconteceu? Por que eu não consigo? Por que eu não venço? E talvez Deus quer tratar isso com você nessa manhã, para que você aprenda de fato a descansar nele e crer que Ele cuida de todas as coisas. Queria chamar o Timóteo que viesse aqui ao piano.
tocar uma música para a gente ter um tempo de oração. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu queria desafiar você a orar, dizer: Deus, olha, eu preciso dar um passo, né, que possa me ajudar de alguma forma a conviver com o sofrimento. Talvez você gasta muita energia questionando, muita coisa. Mas talvez você precisa nesta manhã descansar e dizer: olha, não quero questionar mais nada. Me ajuda a entender a origem do sofrimento, de onde vem. Às vezes é culpa minha mesmo, culpa de alguém. Mas eu quero louvar ao Senhor, dizer a Ele que está tudo bem com a minha alma, apesar das coisas que estão acontecendo, que já aconteceram e que vão acontecer na minha vida. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã, um estudo bastante extenso deste tema tão importante na Tua Palavra, que isso, ó Deus, venha trazer uma reserva de esperança no nosso coração. Talvez, ó Deus, haja pessoas aqui que não conseguem conviver com o sofrimento, que por suas experiências na vida, suas memórias, suas perdas, estão vivendo, se arrastando, estão sendo muito prejudicadas, especialmente no relacionamento com o Senhor. Não desfrutam de uma vida abundante nesta terra. Alguns talvez tenham adotado a postura de negar completamente a dor, como se nada estivesse acontecendo, não percebendo seus comportamentos frios, pecaminosos, justificados pela dor. Outros talvez de uma forma doentia, tomando a dor como se fosse um Deus, que são uma dor mais importante para elas do que qualquer outra coisa. Mas, ó Deus, nós queremos sair deste lugar nesta manhã, com tudo isso ajustado, para que tenhamos uma vida harmoniosa, entendendo, ó Deus, que a nossa caminhada nesta terra é uma caminhada de dores, de angústias, de aflições. Mas muitas vezes nós somos felizes porque nós somos poupados pelo Senhor, nós somos atendidos, nós somos libertos. Isso faz parte da nossa rotina e nós queremos nos alegrar nisto. Mas entender, ó Deus, que nenhuma angústia nessa terra pode tirar a esperança que nós temos de que o Senhor virá resgatar-nos, redimir-nos e nos levar para um lugar muito melhor. Ó Deus, nos abençoa, para que saiamos deste lugar confortados pela Tua Palavra e dispostos, ó Deus, a adotarmos novos princípios, novas práticas, que vão nos permitir ter uma vida saudável, apesar das experiências que nós temos tido. Nós oramos, ó Deus, com muita gratidão por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.